Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre política nacional. Afinal de contas, estamos num antagonista que é o líder em bastidores de política e tudo mais que rege a política brasileira. Matheus, vamos colocar aquela materinha no ar ali, falando sobre o Lula. O Lula falou chamou aí o Haddad e mais um pessoal para discutir o orçamento, inclusive o Marcelo Castro, que é o senador aí, relator do orçamento, lá no hotel que ele estava, na noite de domingo, para eles poderem acertar aí as últimas contas. E aí, tá aí, ó, Lula se reúne com futuros ministros para discutir o orçamento. Pode baixar um pouquinho aí, Matheus, ou subir, né? É sempre difícil de... E aí tá aí, ó, com os futuros ministros Fernando Haddad e Rui Costa, além do vice Geraldo Alckmin, Wellington Dias e o senador Marcelo Castro. A reunião é um dia antes, hoje é a diplomação do Lula e do Alckmin, né? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aí, porque eu acho que tinha uma... Isso, e aí foram falar ali da PEC do Lula, né? Como é que isso vai ser, aqueles 200 bi, a Câmara aprova, não aprova. E aí o Marcelo Castro falou o seguinte, aí logo na saída, a gente deu isso, acho que em primeira mão, na saída do hotel lá no domingo mesmo. Pode colocar outra matéria aí, Matheus. Olha aí, esperamos a aprovação da PEC até a quarta-feira, disse o relator do orçamento. Então, o Marcelo diz que vai apresentar aí o relatório final nessa segunda-feira, né? Já contando com a aprovação da PEC na forma, no formato e na qualidade que ela está. E aí diz o seguinte, esperamos que a PEC seja aprovada de terça para quarta-feira, já está acertado, combinado, mas vocês sabem que às vezes tem modificações, né? Tem aquela frase futebolística, né? Esqueceram de combinar com os russos, na sexta-feira esqueceram de combinar com os croatas, e vai que esqueceram de combinar com alguns parlamentares, não é mesmo? Mas, de qualquer maneira, hoje está aí beirando os 200 bi de gasto extra-teto, com 2 anos de Bolsa Família fora do teto. Pode ser que isso caia para 1 ano, porque isso não exige, essa mudança lá no texto da PEC, não exige a volta do texto para o Senado, né? Porque seria só uma emenda supressiva. O que acontece? Quando chega lá na Câmara dos Deputados, eles podem suprimir alguma coisa do texto que não exige uma reaprovação do Senado. Agora, se eles mudarem o texto, o mérito do texto, né? Por exemplo, os valores, ou adicionarem alguma coisa que mude o mérito do texto, por exemplo, adicionar algum gasto a mais para o Ministério do Turismo, como o pessoal estava querendo, faz com que a matéria volte para o Senado. E aí vai ficar bem difícil de o Congresso aprovar esse texto até a semana que vem, basicamente, porque aí fica essa semana na Câmara, volta para o Senado tem que votar tudo na semana do Natal, e eu sei que os nossos parlamentares são muito empenhados, mas acho difícil conseguir quórum numa matéria que vai ser bastante polêmica dias antes do Natal, né? Então, pouca chance de ter mudanças significativas, e se tiverem, eu não sei nem como o mercado vai reagir, se isso é uma boa ou uma má notícia, visto que o mercado já assimilou aí os gastos que estão incluídos nessa PEC. Muito bem, o que interessa aí, e aí aquilo que a gente estava falando no começo ali, acho que foi quem falou sobre, deixa eu achar aqui, sobre o ministro da Fazenda ser ou não economista, é isso, ó, o Marcos Medeiros tinha falado isso, e o que é, né, que a gente o que o mercado agora espera? É que o Haddad vai buscar aí nomes técnicos para compor esse time da Fazenda, para auxiliar ele. E aí ele ficaria como um ponta de lança político para negociar, por exemplo, reforma tributária no Congresso Nacional, para negociar alguma mudança de política econômica mais sensível com o Congresso Nacional, a mudança do arcabouço fiscal. E aí você precisa de um cara, essa é a ideia, né, do governo Lula, você precisaria de um cara com trânsito político para poder sentar à mesa com todos e aí organizar aquilo, como diria, acho que o Chico Alencar falava muito isso do pessoal na Câmara,
falava que é a casa do dissenso, né? Então está todo mundo ali com opinião divergente e você acha um acordo que seja, na minha opinião, eu sempre falo isso em tom de brincadeira, mas é verdade, que seja ruim para todos, né? Já que bom não vai ser para ninguém, porque o bom é aquilo que eu quero, né? Então vai ser ruim para mim e ruim para os outros na mesma medida, e esse é o bom acordo, né? A gente tem medo das palavras, mas é mais ou menos isso. Você acha um acordo ruim para todo mundo e aí precisa de uma pessoa que consiga lidar com tudo isso. Essa é a ideia do ministério do presidente Lula, principalmente aí na área econômica. Então, está aí circulando um monte de nome sobre fazenda, planejamento, secretaria executiva, subsecretarias aí do Ministério da Fazenda, BNDES, Banco do Brasil, e tudo isso deve ser apresentado nos próximos dias. O Haddad chegou a falar na semana passada que até terça-feira ele já apresentaria alguns nomes, então hoje ou amanhã a gente deve estar ouvindo aí alguns nomes. Tem uma conversa sobre, pegou mal, né? Só tem homem no ministério, nesse primeiro anúncio, então pode ser que eles busquem uma mulher para o planejamento, porque também interfere na fazenda. Então, tudo isso deve aparecer aí nos próximos dias, depois, provavelmente, da diplomação de Lula e Alckmin no dia de hoje, lá no TSE. Dia de hoje não, acho que é dia... Bom, nessa semana no TSE. Vale a pena ficar de olho, viu? Bom, então essa é a nossa conjuntura política. E aí, o que a gente tem de agenda econômica, né? No Brasil, a gente vai ter o IBCBR, que é uma prévia do PIB, né? Esperando aí um crescimento, uma aceleraçãozinha do crescimento em outubro, nada que vá mudar muito o panorama que a gente tem para o fim do ano, mas é algo que o mercado fica de olho, então só estou deixando aqui com vocês também isso. Hoje de manhã saiu o Boletim Focus, acho que o Matheus consegue colocar aí na tela para a gente, se não tiver mais nenhuma reclamação de ninguém para colocar, né, Matheus? Brincadeira, viu, gente? Pode reclamar também. Reclamar é importante, porque faz a gente acertar como é que se fala? O percurso, né? A rota. É isso. Então, reclamem também, por favor. Porque os caras que são muito elogiados, normalmente é ditador, né? O ditador é sempre muito elogiado e acaba fazendo besteira, né, gente? Porque se você não ouve ninguém que é contrário ao que você pensa, você não evolui, né? Aquela história da xícara que eu contei na semana passada, da xícara cheia, né? Então, aí, Focus, a projeção de inflação no Focus, boletim Focus, caiu para 5,79. Já mostrei para vocês como é que pega esse comunicado lá no site do Banco Central do Brasil, para vocês não terem que ficar nem acreditando em ninguém e nem esperando por ninguém. Vai lá, pega você mesmo, dá uma olhada, você consegue ver mais uma pancada de números importantes ali, ou de números que o Banco Central olha para definir política de juros, principalmente. Então, os economistas do mercado financeiro reduziram a projeção de inflação de 5,92 para 5,79, agora em 2022. Tem a ver com aquele PCA, como é que a gente fala, benigno, né? Melhor do que o esperado pelo mercado na sexta-feira. Saiu o número enquanto a gente estava no ar aqui, a gente comentou sobre isso. E o crescimento do PIB, os analistas mantiveram a previsão de alta de 3,05 em 2022 e 0,75 em 2023. Taxa básica de juros em 11,75% ao ano, ao fim de 2023. Câmbio 5,25, mas, sinceramente, gente, câmbio é um negócio que eu acho que dá até para, sei lá, você jogar pedrinha e se quicar 3 vezes o câmbio vai ser acima de 5,20, se quicar 2 vai ser abaixo e assim vai. É claro que tem gente que sabe fazer essa conta, mas é uma conta que envolve tantas variáveis que ela é muito difícil de se acertar. Você imagina que a moeda está ligada com atividade econômica nacional e mais todas as moedas do mundo, mais taxas de juros de todo mundo, e como é que você coloca isso tudo num modelo que faça sentido, né? Então, você vai ter sempre algo aproximado aí.